Facebook, hein? Vai começar, tá? Nesses primeiros 5 minutos, a gente vai receber esse povo aí. Esse povo maravilhoso. Já estamos ao vivo no Facebook. Ao vivaço. Ao vivaço. Boa noite para quem vai chegando, né? Garanto que deve ter praticamente ninguém ainda, né, Débora? Mas vamos dar boa noite pro povo. A Débora que até cortou o cabelo, né, Débora? Cortei o cabelo especialmente, né, para esse momento. Só. O meu ainda não, o meu tá feio, o meu tá anos 80. Ah, o meu também, né? Na verdade, eu cortei o meu cabelo pra gente ficar iguais, né? Com mullets. Mullets. Peraí. Deixa eu mandar aqui o link para nossa amiga. Já mandei aqui para ela. Tá. Seguidinha, para quem está conosco, candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Fernanda Melchiona, pelo PSOL. Primeiro bloco, né, deborista, com a Fernanda, e às 7h30, a Manu. Isso aí, pessoal. Grandes presenças, né? E a gente está muito feliz, né, com esse momento da Rockwork, né? Um grande momento, né? Coisas que acho que só seriam possíveis num contexto tão estranho quanto esse, né? Exatamente. Até vou aqui alinhar um pouco mais a minha vassoura. Eu vim com uma vassoura para a festa hoje. Deixa eu arrumar aqui minha vassoura. Botar debaixo do bacuringa. Acho que dá para entender que é uma vassoura, né? Dá fazer temático. Um cenário mínimo. Mas é isso aí. Estamos aqui aguardando a candidata Fernanda Melchiona do PSOL. Às 19 horas ela começa conosco e às 19h30, candidata do PCdoB, Manuela Dávila. Guardar mais um pouquinho aqui o pessoal entrando. Já temos 21 pessoas. Dá uma boa noite para o Ricardo. Ricky, um beijo. Obrigada pela presença. Vamos aqui aguardando. A Fernanda Melchiona já está aqui na espreita para entrar. Está pronta. Tá batendo na porta aqui, então. Já chegou, já bateu na porta. Vamos ter que pedir para alguém abrir a porta para ela. Vamos esperar aqui bater às 19 horas, porque, né, Deborista, a gente precisa cronometrar tudo, né? Tem que ser tudo alinhado. Não, tanto que bom que tu falou, porque eu acabei de lembrar que tem que cronometrar mesmo, né? Exato, boa. Não chega a ser um debate televisivo com réplica e tréplica, mas precisamos cronometrar para a gente não se perder, né? Nenhum candidato sentir que falou mais que o outro, né? E fora que aqui a gente gosta de conversar, né? Então, periga, né, da gente ficar eternamente aqui batendo papo, né? Ainda mais agora que a gente não fazendo um osso frente, né? O famoso osso frente. Vou admitir que a nossa candidata Fernanda Melchiona. Boa noite, candidata. Boa noite. Ela está com o microfone desativado. Boa noite, João. Boa noite, Débora. Um prazer estar com vocês. Prazer imenso. Então, vamos aqui apresentar essa noite que está começando, essa sabatina Rockwork, mais uma vez. Muito obrigado, Fernanda, pelo convite. Né? A gente quer te desejar uma boa noite. Espero que essa próxima meia hora seja bacana para todo mundo, para ti, para a Deborista e para quem nos assiste agora nas plataformas do Facebook, né? Na nossa página e também na página do Bar Ocidente. Vou começar apresentando
essa candidata Fernanda Melchiona. João, deixa eu perguntar só uma coisa. Primeiro, eu que agradeço o convite, vocês me convidaram, eu tô aqui. Mas a Manuela não ia vir? Não ia ser uma sabatina com nós duas juntas? Eu achei super boa a ideia. A Manuela entra às 7h30, Fernanda. Ah, tá. Quando o pessoal me perguntou se eu topava que fosse as duas juntas, eu achei ótima a ideia. Até pensei por que não convidaram a Juliana também, porque, enfim, a gente podia fazer um debate, né, sobre... Sim. Não, a ideia inicial até era um debate, né, Fernanda? Mas a gente acabou optando para fazer em blocos, né? Até para ter o tempo certo para cada uma, né? Para a gente poder cronometrar bastante as propostas de cada candidato. Ainda a gente não tá ainda profissionais aqui da entrevista política, né? Então. Mas com a gente não ia ter problema. A gente não. Mas igual, de qualquer maneira, muito, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Então vamos lá, Fernanda Melchiona, bibliotecária formada na URGS, foi coordenadora do DCE da instituição, vereadora de Porto Alegre por 10 anos, já trabalhou como bancária e atualmente é deputada federal em Brasília, claro, agora em licença para essa candidatura à prefeitura da cidade. A vereadora do dobro, falo isso porque desde que entrou na política, né, sempre se elegeu com o dobro de votos. Mais de 3 mil em 2008, mais de 7 mil em 2012 e quase 15 mil votos em 2016, tornando-se a candidata mais votada na cidade. Como vereadora, destacou-se defendendo pautas ligadas ao transporte coletivo, como a redução da tarifa de ônibus, o passe livre e a melhoria do serviço e aos direitos humanos. Em 2018, foi eleita deputada federal com o maior número de votos em 10 mulheres, com mais de 114 mil eleitos. O parlamento em Brasília lutou para garantir o auxílio emergencial de R$ 600, na qual o governo queria oferecer apenas 200. E duplo benefício para as mulheres mães-chefe de família. É também autora do pedido de impeachment do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que coletou mais de 1 milhão de assinaturas em todo o Brasil. Também aprovou os projetos que assegura indenização para familiares de profissionais da saúde, vítimas da Covid-19, medidas contra a violência de gênero na pandemia e recursos para a cultura, como a Lei Aldir Blanc. Candidata, começando a primeira pergunta aqui, quer dizer, antes da primeira pergunta, eu gostaria de deixar o espaço aqui para a deborista fazer uma pequena apresentação do serviço dessa festa e por que a gente resolveu te convidar. Então, Fernanda, quero falar para o pessoal aqui que hoje às 21 horas, né, acontece mais uma festa Rockwork online, né? Essa edição que é temática Dia das Bruxas. E ainda temos entradas disponíveis pelo site www.rockwork.com.br. Eu, particularmente, né, eu sou historiadora, eu estou muito feliz com essa edição, né, porque falar de bruxas é falar de mulheres transgressoras e falar de mulheres que foram contra os ideais, né, de passividade, submissão, e também mulheres que foram perseguidas e ultrajadas, né, mulheres que foram expostas num espaço público, esse que é considerado o principal espaço político. Então, assim, candidata, eu quero te começar essa sabatina, né, te perguntando o que representa uma bruxa para ti. Olha, uma bruxa para mim representa as mulheres livres, né? De uma certa maneira, eu estava te ouvindo falar, deborista, e me lembrei do livro da Silvia Federici, né? Que é o Caliban e as Bruxas, de como essa perseguição, né, foi fundamental para apropriar ou para colocar as mulheres dentro do espaço privado e cercear sua liberdade, como essa perseguição, né, que a Inquisição fez e quantas de nós foram mortas por serem livres, né, e para construir essa identidade que durante muito tempo e ainda hoje, né, uma Damares da vida acha que é o papel natural das mulheres, lamentavelmente, né, mas que ainda hoje persiste. Eles mataram milhares de nós, né, milhares ou milhões, e a Silvia Federici fez essa pesquisa durante 30 anos. Eu mesma aprendi muita coisa com o livro dela, né, de como para transgredir ou para mudar o modo de produção do sistema feudal para o capitalismo, esse período da Idade Média foi fundamental para construir a identidade e a naturalização do papel da mulher como parte
do espaço doméstico, né, como propriedade privada e como mantenedora do lar, digamos. Então, se eu pudesse definir uma bruxa, eu diria que é uma mulher livre. É sobre isso, né? Já fica aí a dica de livro, né? Um livro ótimo. Muito bom, muito bom. Eu acho que ele tá por aqui. Se eu achar antes do final, eu mostro, porque eu amo. Eu amo esse livro. É uma capa linda, né? É uma capa linda. Não, ele é meio truncado porque é muita história, né? Truncado que eu digo que é muita coisa pra te guardar na cabeça. Mas o importante é o movimento, né? A dinâmica, o recado que ele dá. Maravilha, maravilha, Fernanda. Candidata, então, vamos abrir a série de perguntas, essa sabatina, né? Vamos agora para a parte mais, vamos dizer assim, técnica. Tu já chamou o atual prefeito, Nelson Marquesan Júnior, de Robin Hood às avessas, antipovo, o pior prefeito da história de Porto Alegre, e também, recentemente, roteirista de peça de ficção. Por que tantos adjetivos e qual a responsabilidade dele na atual conjuntura que está Porto Alegre, Fernanda? Olha, o último debate da Guaíba eu chamei ele de Pinóquio também. Pode incluir, foi 2 dias atrás, né? Então dá para incluir aí. É porque é surreal o que ele tá mentindo na campanha, né? Ele tem 2 minutos de televisão, ele mente sistematicamente, e embora eu acho que existe uma agenda econômica que precisa ser enfrentada nacionalmente, depois, se der tempo, queria falar um pouco sobre isso, né, sobre por que é importante discutir a conjuntura nacional na eleição de 2020. Mas tu vai me perguntar depois. Mas ele, de fato, fez uma agenda exatamente isso, né, João? Ele tirou do povo, ele desmontou o conjunto de serviços públicos, ele atacou os poucos espaços democráticos que a cidade ainda tinha, ele desmontou a cultura, né? Gastou mais em publicidade, fazendo propaganda de si do que cultura. Ele atacou os trabalhadores de uma forma geral. Ele é extremamente autoritário, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu 3 anos de massacre total aos trabalhadores. Agora, no meio da pandemia, ele tentou demitir trabalhadores do IMESF, enquanto eu estava lá em Brasília lutando pelo PL que tu te referiste, a indenização dos profissionais de saúde, a gente batalhando para ter políticas de combate à Covid. O Marquesan estava aqui atacando servidores da saúde. Então, eu não tenho dúvida de que ele precisa ser derrotado nessa eleição, né? E de que essa agenda econômica que ele defende... Claro que nós temos candidatos que defendem a mesma agenda econômica, mas são mais do centro-direita, etc. E a gente pode até fazer um raio-x das candidaturas. Agora, se o Marquesan ganhasse a eleição, eu espero que não ganhe, estou lutando, né, que não ganhe a eleição, eu acho que significaria uma devastação muito mais pesada dos direitos dos trabalhadores, sobretudo aqueles que mais que existiram, que foram os trabalhadores municipais, e eu faço questão de sempre defendê-los, porque foram os que mais sofreram com o Marquesan, né? Os que sofreram assim na pele essa agenda ultraliberal, ainda mais levando em consideração o que vem em 2021, porque a pandemia, a gente tem uma agenda econômica e uma crise econômica que é anterior à pandemia, né, gente? Começou em 2014, a Dilma botou o Joaquim Levy, que já começou a retirar direito dos trabalhadores, com o golpe do Temer se aprofundou enormemente, e com o Bolsonaro e com o Guedes tem requinte de crueldade essa agenda econômica. Veio a pandemia, teve que ter investimento, uma PEC de orçamento paralelo, que está se gastando, e é correto, né? O auxílio emergencial que a gente conquistou, que o Bolsonaro não queria, o dinheiro para os estados e municípios, e uma série de outras, a Lei Aldir Blanc, que foi uma luta dos artistas, eu tenho orgulho de ser coautora, mas foi uma mobilização nacional. Então, só que o que eles vão querer fazer? Em 2021, eles vão querer passar essa conta para as costas dos trabalhadores. Já está claro, é PEC emergencial. A PEC emergencial desvincula o dinheiro da saúde e da educação, lá no Congresso Nacional. Eles vão querer fazer a reforma administrativa, acabar com a estabilidade do servidor público, e do ponto de vista municipal, a agenda também vai ser essa, né? Todas as esferas. Eduardo Leite... sobre exatamente essa questão da pandemia, né? A gente deu uma olhada no teu super extenso programa e nos chamou a atenção o plano de combate à pandemia, né? Nele consta a proposta de vacinas e testes para todos. Como isso será possível, né? A gente pergunta em que medida as confusões do Ministério da Saúde e do governo Bolsonaro podem atrapalhar esse objetivo. Acho que é total, né, deborista. Vou te chamar de deborista porque é o nome artístico, né? Não sei agora. Mas é bem isso, tu vê. Primeiro, essa agenda também tem que ser enfrentada, né? Essa agenda econômica. Porque Porto Alegre não é uma ilha, gente.
E antes de entrar na vacina e nos testes, eu quero fazer esse parente. Muita gente me pergunta por que eu falo tanto do Bolsonaro. Eu acho que a pergunta não devia ser essa. Devia ser por que os outros não falam. Porque nós aqui temos uma agenda econômica antipovo. Mais do que isso, o Bolsonaro significa um risco para as liberdades democráticas enorme. Um risco para as liberdades democráticas enorme. E nós temos que ter um programa estratégico de enfrentamento à extrema-direita, ao fascismo no país. Ao fascismo no país. Isso significa que se eu estiver, que não sou eu, é o PSOL ou o PCB na prefeitura, Porto Alegre não vai reproduzir as agendas antipovo do Bolsonaro. Nós vamos fazer um movimento nacional via prefeitura, como o Brizola fez na legalidade. Não é nenhuma invenção. O problema é que, como ninguém fez, né, ao contrário, os governadores do PT e do PCdoB aplicaram a reforma da Previdência nos estados que governam. Ao invés de se enfrentar com a reforma da Previdência do Bolsonaro, parece uma utopia, mas o Brizola fez. E eu não, embora reivindique o Brizola em várias coisas, não é minha matriz, né, ideológica, mas é possível fazer. Então, ponto 1. Ponto 2, sobre a vacina e os testes. A luta tem que ser agora para garantir vacina. A gente ingressou no Supremo, e vários partidos aí, para que se garanta as vacinas, porque é um absurdo, né? Uma disputa ideológica com a China, né? É uma disputa ideológica com a China e uma disputa política com Dória, colocar em risco a vida do nosso povo. Então, essa luta tem que ser feita. Se a gente perder, a gente tem que garantir a vacinação para todo mundo. Como? Porto Alegre tem capacidade de endividamento. Se precisar endividar, tem que endividar, gente. A vida está em primeiro lugar. É tipo de coisa que não tem... Prefeitura não é banco. Prefeitura tem que garantir políticas e direitos para os mais vulneráveis. A receita própria tem mantido um patamar de crescimento. Não é uma situação confortável, não é. Por isso que o nosso programa também sempre diz de onde vai tirar o dinheiro e quem vai enfrentar. Mas... eu vou entrar justamente nessa questão, né? Tu, como deputada federal, sempre defendeu as pautas das populações mais pobres e vulneráveis. Esses grupos, infelizmente, são os mais afetados, né, no atual contexto do Covid-19. No teu plano de combate à pandemia está a proposta de auxílio emergencial municipal, né? Considerando todas as limitações orçamentárias e de gestão que existem na administração de Porto Alegre, tu poderia explicar melhor essa e outras propostas que tu tens para ajudar a tirar essa população do vermelho? Não, Então, para vacina, feito esse registro, tu tem que fazer a luta nacional, que ajuda muitos estados e municípios. Em última, tu endivida o município, se necessário for, para garantir vacina. Para o auxílio emergencial, a gente indicou as fontes para garantir a viabilidade da proposta. O Roberto Robaina apresentou um projeto de lei que dava 360 milhões para um auxílio emergencial no valor de R$ 837. A gente está propondo 600 para ser mais viável economicamente e tendo em vista que o Bolsonaro, a partir de janeiro de 2021, vai tirar, gente. Ele já reduziu para 300. Em janeiro de 2021 acaba o auxílio emergencial. A gente tem mais desemprego, mais fome. No caso de Porto Alegre, 25 mil pessoas perderam o trabalho, sem contar a informalidade. Imagina tirar o auxílio emergencial, que foi o que garantiu comida e foi o que garantiu, inclusive, a circulação, né, de recursos na economia municipal. Então, 360 milhões é o custo desse projeto. A gente está propondo 8 medidas de arrecadação junto com a AEAMU, que é a Associação dos Fazendários do município, que não aumentam os impostos municipais, mas que fazem medidas de combate à sonegação, como um novo aerolevantamento, que foi feito em 2010, ainda não tinha tecnologia do drone, tinha que usar helicóptero, era mais caro, hoje é mais barato de fazer. Como um aplicativo municipal, mecanismos de compliance, inclusive, né, beneficiando os bons quitadores. São 8 medidas que estão desenvolvidas no programa e que juntas totalizam 295 milhões de reais. E os outros 60 milhões a gente está propondo cortando 70% dos cargos de confiança. Por quê? Porque, gente, Porto Alegre tem mais de 640 cargos de confiança. Eu digo para vocês, fui vereadora há 10 anos, conheço gente em todas as secretarias que pode gerenciar junto conosco. Gente que pensa progressivo. Eu não acho que para ser secretário ou para estar num cargo de direção tem que ter ficha de filiação no meu partido. Eu acho que tem que ter compromisso com justiça social, com combate às desigualdades, com a luta dos trabalhadores. E conheço em todas as secretarias. É possível cortar 70% dos CCs. Por que os governos não cortam? Porque eles precisam de uma governabilidade. Só que a governabilidade deles é para aprovar projetos antipovo.
Basta ver as medidas do Marquesan. Em 2017, quando ele botou o primeiro pacote de maldade antimunicipários e ele não tinha a base alugada, ele perdeu, porque a luta pressionou os vereadores para votar contra. Depois, ele rodou o Diário Oficial, meteu um monte de CC e aí conseguiu aprovar um projeto que desmonta a carreira. Para te ter uma ideia, João, eu aprovei mais projetos como deputada federal do que o Bolsonaro em 28 anos. E eu nunca mudei de lado, eu chamo ele de bandido, criminoso, os filhos quadrilheiros, porque são. Mas por quê? Porque são projetos que tiveram apoio popular, que a gente conseguiu, mesmo num congresso que a gente é minoria, ter apoio para aprovar esses projetos, né? Porque teve pressão. Okay. Como prefeito, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu não vou mandar projeto que tira direito de trabalhador, vou mandar projeto que tira direito da especulação imobiliária, gente. Porque quem diz que vai governar para todos e não diz quem vai enfrentar em 2021 para conseguir financiar as políticas sociais, combater a desigualdade, está vendendo ilusões. A situação econômica é grave. Só que assim, na pandemia nós temos mais bilionários, 42 bilionários que ficaram mais ricos na pandemia do que antes. Exatamente. Isso pra cá, entendeu? Exatamente, candidata. Já que tu tocou nessa parte da pandemia, né, empresários que ficaram mais ricos do que antes. Vamos dizer assim que a parte da cena noturna, né? Muitos empresários foram os primeiros a fecharem e não tem nenhuma perspectiva de quando a cena noturna voltará. No caso, festas. No caso, nosso ambiente aqui de Rockwork, nosso ambiente de Bar Ocidente, da Boemia. Claro, alguns locais já estão voltando com as devidas medidas de segurança, mas a gente sabe que uma festa com aglomeração não temos nenhuma perspectiva. E a gente queria saber, candidata, quais são as suas propostas para apoiar esses empresários, esses produtores e trabalhadores desse setor. Por isso que é importante matizar, né, João? Porque tu vê, os pequenos, micro, médios, foram os que mais faliram na pandemia. Tu vê, o Bambus fechou as portas. Imagine, o Bambus, são muitos anos de Bambus. Eu era adolescente ali, 18 anos ali, Bambus, garagem hermética, já tinha fechado garagem, mas enfim, a gente pode pegar vários, o Van Gogh tá para vender, né, parece que tá com dificuldade. Então, esses precisam ter política, livrarias. A gente está propondo redução de IPTU para livraria com medidas de contrapartida, que doem livros para as bibliotecas, mas a prefeitura pode abrir mão de arrecadar o IPTU das livrarias, mas não pode abrir mão de cobrar 4 mil imóveis de luxo que devem 100 milhões à prefeitura de Porto Alegre. Nós vamos enfrentar. Não é racional tu ter 4 mil imóveis de luxo, eu não estou falando um apartamento grande na Independência. Gente, eu estou falando imóvel de luxo, eu estou falando mansão. É inaceitável. Deixa eu te contar, um dos grandes devedores do município de Porto Alegre, que nós sabemos porque a gente fez um pedido pela Lei de Acesso à Informação Pública, é o Itaú. Não é razoável, entendeu? Que o Ocidente possa estar quebrando as pernas, eu imagino que esteja, porque ficar fazendo, né, mas tem vários barzinhos que estão... E a prefeitura não cobra o Itaú, e eu descobri pela Lei de Acesso à Informação Pública que se quer publicar na internet, o Marquesan faz. Vou te dar outro exemplo. Grandes empreiteiras. Tu tem, né, várias grandes empreiteiras que devem milhões ao município, só que elas estão sempre fazendo novos empreendimentos e ganhando a BITSE, ganhando licenciamento, mas só um pouquinho. Não vai ter novo licenciamento enquanto não pagar, gente. Ai, não tenho dinheiro, então constrói casa popular. E por isso nós estamos propondo uma lei de transação tributária, para que possa construir casa popular. Não tem problema, até melhor. A prefeitura não precisa ter caixa arrecadatório, sem arrecadatória, tem que responder política para os mais vulneráveis. O que não é aceitável é que tu tenha 238 milhões de dívida de imóveis industriais que estão abandonados sem pagar IPTU, imóveis comerciais que estão abandonados sem pagar IPTU e 4 mil pessoas morando na rua. Não é razoável. Não é razoável. Nós vamos cobrar. Porque, sabe, é isso, às vezes até o pessoal me diz assim, Fernanda, para de dizer que tu não vai governar para todos, o pessoal se pressiona para eleição. Gente, não tem como governar para todos, porque senão a conta vai cair na ampla maioria, como é que tem caído, a classe média que está empobrecendo, os pequenos que estão fechando as portas, a população mais vulnerável. Nós temos que governar para a ampla maioria e ter coragem para cobrar os grandões, que financiam as grandes campanhas, agora como pessoa física, né? Já saiu uma listinha aí dos grandes devedores, pessoa física, mas são financiadores e com interesses claros, sabe? Então,
É por aí que a gente quer fazer uma política de microcrédito e também desenvolvimento da economia local, né? Tem todo um capítulo de economia e trabalho no programa, que eu ouso dizer, Deboris, concluo mesmo por aqui, que é o programa mais completo da eleição. Eu proponho que o pessoal compare todos os programas. Eu comparei. Eu só não tenho tempo de TV, eu tenho 16 segundos. Então eu não tenho muito como contar esse programa. Mas é o programa mais completo, sem dúvida alguma. Eu ia falar justamente do teu programa, né? A gente pode observar no teu programa de governo, né, disponível em fernandas50.com.br, que tu propõe um investimento imediato de 2% do orçamento geral na cultura, né? Como funcionará esse investimento e quais serão as suas outras medidas para além de fortalecer a cultura de Porto Alegre? Olha, eu acho que cultura é fundamental, né? A gente está propondo 2%, claro, por um compromisso com essa luta, você sabe, né? Compromisso histórico, né? Sempre estivemos juntos com os artistas na construção da lei do artista de rua, na batalha dos espaços públicos. Então, eu acho que investir em cultura é fundamental para ter arte e também para gerar emprego e renda. Acho mesmo. Reivindico. Né? Quem acha que cultura é secundário, eu não acho. Acho que é prioritário. E mais, também para investir nos equipamentos que existem. Porque existem 88% dos equipamentos culturais estão centralizados nas áreas centrais da cidade, justamente onde a gente tem um índice de desenvolvimento humano maior, né? Que em alguns bairros, como Três Figueiras, comparado com a Suíça, enquanto na Mário Quintana o índice é comparado com o Iraque, com a Bolívia, enfim. Mas a Mário Quintana tem um estúdio público, construído pela gurizada, pela comunidade, o que não tem é financiamento público. Tem o Museu do Negro, que a comunidade está tentando fazer, construir. E a Lei Aldir Blanc nos deu caminhos, porque a gente pode financiar equipamentos comunitários sendo geridos pela comunidade, tendo os recursos para que esses equipamentos sigam existindo. Isso é importante. Além disso, a gente tem a ideia, né, justamente de ter os recursos do FUNPROARTE que são necessários, além da lei de fomento ao teatro e à dança, mas também ter editais específicos, sabe? É preciso enegrecer a produção cultural. Não que não tenha muitos negros e negras que produzam cultura, mas também a diversidade expressa naquilo que é produzido, financiado, ter editais para, né, as diversidades de uma forma geral, tem política para o audiovisual, enfim, o programa está bem completo na área cultural e tem muita coisa do livro e da leitura, né? Como eu sou bibliotecária, é uma luta que eu levei para a Câmara de Vereadores e quando a gente fez a frente, não sozinha, né, com escritores, livreiros, bibliotecários, mas a gente descreve ali umas 10 medidas também para desenvolver esse setor que é tão importante. Uma parte linda, né, do teu programa, a gente gostou muito de fazer essa leitura, né, a gente convida todos a lerem, né, a se informarem, e por fim eu quero te perguntar, né, o teu programa de governo dedica uma parte substancial à promoção dos direitos e da proteção das mulheres, nesse Dia das Bruxas, em que a Rockworks celebra todas as bruxas, né, que lutaram ontem e hoje, nós queríamos te perguntar, quais serão as tuas principais medidas para que as mulheres em Porto Alegre possam ser, então, mais livres, felizes e seguras? Olha, o programa é bem inovador, né? E eu acho, assim, que tem muitas medidas urgentes. A primeira é ter paridade. Nós queremos ter a primeira prefeita mulher, e óbvio, eu quero que seja nós, né? Mas também queremos mais secretárias mulheres, também queremos paridade entre negros e negras, LGBTQI+, porque essa coisa de que mulheres só podem discutir gênero, né? A gente precisa romper. E a mesma coisa em relação ao conjunto das minorias, que muitas vezes são tidas como minorias em direitos, mas são maiorias sociais, né, que é o nosso caso, que é a população negra também. A gente acha que essa chapa que condensa a luta feminista e a luta antirracista com o Márcio traz essa amálgama que para nós é muito importante. Mas também a gente está propondo a ideia arquitetônica de uma cidade para as mulheres, que a gente bebeu da fonte das arquitetas, a Raquel Ronick produziu muito sobre isso, a gente estudou, fez uma live com ela, a gente está propondo, né, não só regularizar a Mirabal, que o Marquesan não está querendo regularizar, embora o Estado tenha cedido o terreno, mas ter equipamentos mistos no sentido de não ser,
né, só a brigagem, pode ser centro de referência, mas também um por região do orçamento participativo para poder descentralizar o combate à violência à mulher e ter medidas mais próximas das mulheres que sofrem esse tipo de violência. A gente está propondo, né, com uma construção junto com as promotoras legais, que fazem um trabalho muito bacana, entender isso também como uma agente comunitária de saúde, sabe? Nas portas, e dar esse substrato para essas mulheres poderem fazer esse trabalho muito legal. E são muitas mulheres que são promotoras legais, mas às vezes não têm as condições de executar o seu trabalho. Então, eu acho que tem muitas medidas que podem e devem ser tomadas para proteger a vida das mulheres. Mas talvez uma das mais importantes seja a gente assumir a responsabilidade histórica desse momento. Um projeto como o projeto da extrema-direita é um projeto anti-mulheres. Não é à toa que a maior manifestação feminista da nossa história foi o Ele Não, que não foi vitorioso, em aspas, né? Porque sem as mulheres e o povo nordestino a gente não teria nem segundo turno. E foi fundamental para ter segundo turno, mas essa luta política ela tem que seguir. Um governo protofascista não se derruba só por vontade, tem que acumular força, tem que ir seguindo, sempre lutando, mas assim, vejam os ventos que sopram. A Bolívia teve um golpe em dezembro do ano passado e graças à mobilização conseguiu reverter. O Chile acabou de fazer, né, a vitória do plebiscito da Constituinte, mas com um ano de mobilização. Os Estados Unidos pode ter uma eleição que derrote o Trump, e por mais que a gente saiba que o Biden é do sistema, a maior parte dessa vitória se deve ao movimento antirracista que se levantou. Por que é importante falar isso em 2020? Porque a gente precisa preparar 2021. A gente precisa preparar a luta que deve ser feita para enfrentar a extrema-direita, e a gente pode ter mais ou menos força. E a gente quer ter mais força, estando na prefeitura, tá? Ou saindo fortalecido com uma votação expressiva que nos permita fortalecer uma esquerda independente, como é o PSOL, né? Uma esquerda independente, anticapitalista, como é o PCB, como é o P, que vocês sabem faz a diferença onde está, né? A gente tem 10 deputados que valem por 100 no Congresso Nacional, e não é porque a gente fala bem, não é por isso, é pela combatividade, é pela garra, é por não aceitar a conciliação de classes e não aceitar a ideia de que direitos humanos podem ser negociados ou negociáveis, é por falar o que precisa ser dito. E a gente que já fez muita oposição, batalhou para reduzir tarifa, tivemos aqui junto em várias lutas, a gente nunca teve a chance de governar. Então a gente gostaria de ter a chance de governar, não para nos encastelar na prefeitura, mas para governar com o povo da nossa cidade, construindo mecanismos de participação. Essa tua resposta é mais ou menos o nosso fechamento, Fernanda. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas a gente gostaria, antes de tu dar até logo para a gente, tem um minuto para o Porto Alegrense votar em ti, para a gente poder fechar isso aí. Um minuto? Olha, eu quero agradecer muito o convite. Eu acho que uma eleição não são projetos individuais, são projetos coletivos. Nós temos um programa que foi construído a muitas mãos, mas que expressa uma esquerda valendo, uma esquerda independente que se coloca, óbvio, na necessidade histórica de enfrentar a extrema-direita, de enfrentar o bolsonarismo, de não aceitar a velha direita que se transveste em lobo, em pele de cordeiro, mas também de não ser um eterno retorno ao passado. Nós precisamos de novos projetos que apostem na mobilização, na auto-organização do povo e na ideia de que se pode ser combativo, antissistema e, ao mesmo tempo, trazer melhorias para o povo da nossa cidade em vários aspectos. Tem coisas simples que podem ser resolvidas na prefeitura e tem coisas complexas, mas as complexas a gente quer resolver com participação, com orçamento participativo deliberativo, com controle social, com os movimentos sociais pujantes, e é preciso acreditar nas nossas próprias forças, de nós todos aqui, independente da eleição, para fortalecer uma luta necessária. Eu acho que a luta da nossa geração é enfrentar a extrema-direita e botar o bolsonarismo onde tem que estar, que é a lata do lixo da história. E eu acho que nós precisamos fazer isso, estamos imbuídos dessa luta. Porto Alegre pede coragem, o PSOL, a UP e o PCB pede o voto no 50 para fortalecer uma esquerda valendo no primeiro turno, e quem sabe ter um segundo turno com duas mulheres numa outra perspectiva. Se teve 2 candidaturas de direita e uma mais à direita em 2016, por que não ter uma candidatura de centro-esquerda e uma candidatura de esquerda no processo eleitoral de 2020 e o povo poder escolher, né, a melhor proposta? Seria o ideal, né? Então, luta que segue.
Luta que segue. Candidata Fernanda Melchiona, muito obrigado. Quero deixar também aí o adeus aí da Deborista, por favor, Deborista. Eu só tenho a agradecer, fico muito grata pelas tuas falas, né? Eu espero que muita gente esteja vendo, né? Possa se inspirar, e é isso aí. Boa sorte, né? Boa campanha, e que seja de muito respeito e muita positividade para ti. Para a gente finalizar, Fernanda, tu que sabe que é uma parceira da nossa festa há muitos anos, dá um abraço para o Thales, que está em Barcelona agora nos assistindo. Thales Speroni, teu fã. Querido Thales, um beijo. Não sabia que tu estava em Barcelona. Te cuida aí que a segunda onda tá pegando. E dizer que é isso, vamos na luta, né? Só quem tem me atacado muito é o Marquesan, faltado respeito, mas eles tratam mulheres assim, eu nem dou bola. Nem dou bola porque a história passará por Muito cima obrigado. dos autoritários. Muito e as mulheres obrigado, também. Fernanda. Muito obrigado, Beijo. candidata. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. É isso aí. Agora acabamos de encerrar com a candidata Fernanda Melchiona e já vamos dentro de alguns instantes, com a candidata Manuela Dávila, do PCdoB. É isso aí, né, Deborista? Vamos respirar um pouco? Vamos respirar, tomar uma aguinha aqui, né? Uma aguinha, né? Porque, nossa, foi muito bom. Foi ótimo. Nossa, foi intenso, né? Eu tô aqui pensando em muitas coisas, né? Eu espero que o pessoal que esteja assistindo também esteja gostando, né? Esteja se informando. Exatamente. Deixa eu enviar aqui o link para a nossa candidata Manuela Dávila. Já estamos aqui, vamos receber a candidata Manuela Dávila, que já deve estar entrando durante alguns instantes. Mas muito bom a entrevista. Pena que é curta, né, Deborista? É curta, mas nosso espaço aqui tem que ser reduzido até para as candidatas terem o tempo correto, né, o tempo destinado certinho para a gente poder ouvir as propostas, né? Sim, mas acho que foi bem produtivo, né? Eu, pelo menos, pessoalmente, sanei várias dúvidas que eu tinha, né? E acho que vai ser a campanha, né? A eleição de Porto Alegre vai ser bastante interessante, né? Temos pontos muito bons, assim. Exatamente, concordo. Deixa eu só enviar aqui para... ver se está tudo certo. Aqui, já está disponível a nossa candidata, vamos adicioná-la. Oi, Boa gente. noite, candidata. Oi. 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 Não, deixa o celular da mamãe e vai para a sala. Beijo. Presença ilustre e rápida da Laura. Não, tem que ser rápido. Ela quer pegar o celular para jogar gatinhos. Sábado de noite é especial. Tá. É o momento. Candidata, muito obrigado, viu? Obrigada, João. Obrigada, Débora. Muito obrigada pela tua disponibilidade de falar conosco. Nosso tempo é curto, infelizmente, né? Mas a gente tentou fazer um debate uma conversa bem igualitária entre a candidata anterior, Fernanda Melchiona, e agora tu. Então, vou deixar para a Deborista fazer um primeiro início aqui, uma intro, e depois eu venho com a tua apresentação. Foi direito, né? Porque eu entrei no ar meio atrapalhada com a Laura embaixo do... Então, não tem problema. Não tem problema. Deborista, vai que é tua, depois eu entro com a apresentação. A candidata Manuela tá com uma ajuda aí, né? Não sei se vai ser tão justo isso, né? A Laura vai estar aí ajudando. Mas bom, jogando gatinho aqui. Bom, pessoal que entrou agora na live, quero dizer que hoje às 21 horas acontece mais uma festa da Rockwork Online, né? Essa edição que é temática Dia das Bruxas. E ainda temos entradas disponíveis no site que é rockwork.com.br. Agora, repetindo, né, o que eu falei anteriormente, eu particularmente estou muito feliz com essa edição, porque falar de bruxas é falar de mulheres transgressoras e falar de mulheres que foram contra os ideais de passividade e submissão, mulheres que foram perseguidas e ultrajadas, mulheres que foram expostas no espaço público, esse que é considerado o principal espaço político. Assim, candidata, eu te pergunto, o que representa para ti uma bruxa? As bruxas são as mulheres que historicamente lutaram para estar no espaço público, para viver em sociedade, em coletividade, para curarem umas às outras, né? Foram as mulheres que buscaram amparar, curar
viver de uma maneira alternativa, um modo de produção que se transformava e por isso julgadas, condenadas à fogueira. Foram as mulheres que leram, que guardaram a oralidade da cura, da transformação da sociedade, do plantio. Então, para mim, a memória das bruxas é essa memória ancestral que nós mulheres carregamos conosco. Né, que muitas mulheres, quando nós nos deslocamos para as comunidades e nós vemos aquelas mulheres que não tiveram acesso ao estudo formal, mas que são a tia da comunidade, que cuida das crianças, ou que mantém as receitas da cura, do que a gente chama hoje de fitoterapia, né? Então, para mim, é essa memória ancestral que nós vamos carregando, que tem muito a ver com a oralidade, que tem muito a ver com as nossas rodas, né? Nós mulheres sabemos, né, Deborícia, como a gente se sente bem em rodas de conversa, em espaços coletivos, espaços nossos, né, em que a gente pode se colocar vulnerável, né, e se faz forte quando juntas nos colocamos umas nas outras nas nossas vulnerabilidades. Jogar e falar comigo ao mesmo tempo, você tá de sacanagem? Então, Manuela Dávila é jornalista. Manuela Dávila é jornalista formada pela PUC e mestra em políticas públicas pela URGS. Foi presidente da União Brasileira dos Estudantes e foi eleita a vereadora mais jovem da história de Porto Alegre em 2004, com quase 10 mil votos. 2 anos depois, deputada federal mais votada no estado, com mais de 270 mil votos. Se reelegeu em 2010, novamente, sendo a mais votada no RS e uma das maiores do país. Desta vez, com mais de 482 mil votos. Foi relatora da Lei do Estágio, que garantiu aos estagiários direito a férias, auxílio transporte, entre outros benefícios. Concorreu à Prefeitura de Porto Alegre em 2008 e 2012. Em 2014, foi deputada estadual mais votada, com mais de 222 mil eleitores, além de ser parlamentar com maior número de projetos apresentados. Há 2 anos, concorreu à vice-presidência da República com o então candidato do PT, Fernando Haddad. De lá para cá, dedicou-se a palestras pelo país e a publicações de 3 livros. Revolução Laura, agora há pouco estava no colo da sua mãe, em 2019. Sobre suas experiências de vida, né? Também ano passado lançou Por que Lutamos, exemplar sobre a luta do feminismo, e há alguns meses, em agosto, trouxe o E Se Fosse Você, livro sobre fake news e discurso de ódio. Essa pequena apresentação, Manu, o teu site está disponível, manuelapoa.com.br, mas a gente gostaria de poder dar essa pequena abertura sobre quem é essa candidata do PCdoB. Agora, já direciono para a Deborista. Obrigada, João. Só uma correção. Claro. Em tempos de tantos currículos falsos, eu não fui presidente da União Brasileira de Estudantes, que é dos secundaristas. Eu fui vice-presidente da União Nacional de Estudantes, que é dos universitários. Só pra... Perdão pelo erro. Não, mas é normal, assim, é só porque depois, né, a pessoa fica quieta e dizem que a pessoa está mudando o currículo. Okay. Eu achava como vai ter festa depois que a gente recebesse comidas, drinks em casa para fazer a festa com vocês. Antes da entrevista, eu queria perguntar. Isso é fake news, né? Aqui a gente não trabalha com fake news, né? Bom, vou começar as perguntas, então, né? Candidata, seu partido esteve junto com o PT na Prefeitura de Porto Alegre entre 1989 e 2005. Na tua opinião, quais as principais diferenças entre a Porto Alegre de hoje e a de 15 anos atrás? Quais as razões que poderiam explicar essas diferenças? O mundo era completamente diferente quando nós governamos Porto Alegre, né? Imagina, nós vencemos a primeira vez em 89, eu digo nós de maneira política, né? Porque em 89 eu tinha 7 anos quando nós vencemos as eleições. Nós vencemos a primeira vez em 89 e governamos durante os anos 2000, um período em que o neoliberalismo recém começava no mundo e que nós conseguimos aqui mostrar, em primeiríssimo lugar, o papel das políticas locais, né? Talvez Porto Alegre tenha sido a primeira experiência, a experiência pioneira, uma das pioneiras do mundo, né? No Brasil, certamente, com relação ao peso da política local para enfrentar no imaginário, na vida real, ao que o neoliberalismo representava para o povo. Então, foi aqui que nós tecemos a ideia da participação popular como um elemento central de construção do orçamento e não só de opinião. Foi aqui que, na década de 90, nós criamos a primeira Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma secretaria que, por exemplo, pautou nos 90, né? A gente está falando, gente, de 30 anos atrás,
nos 90, a despoluição do Guaíba, o tratamento do esgoto, né, a ideia de água potável para as pessoas. Foi aqui que nós começamos, antes de ser legislação federal, a ideia de que as crianças tinham direito à educação infantil e à creche de maneira pública, né, isso passa a ser reconhecido muito tempo depois, nacionalmente. Então, acho que, imagina, a gente tratava, eu estou usando exemplos que me ocorrem agora, nós mantivemos a Carris pública, né, aliás, fizemos da Carris uma empresa pública e tivemos, antes de um grande debate global sobre transporte coletivo, né, tivemos aqui a melhor empresa de transporte público do país. Acho que nós começamos a reciclagem de resíduos sólidos antes do que nações desenvolvidas. Imagina, países europeus vinham conhecer a experiência de trabalho e renda gerada a partir dos resíduos sólidos em Porto Alegre. Só que aquilo acabou em 2004. Vocês imaginem, essa é a 8ª eleição que eu disputo, eu já não estou esquentando na primeira fervura, digamos assim. Eu fui vereadora com 22 anos, em 2004 eu fui eleita quando nós perdemos, e de lá para cá nós perdemos todas as grandes oportunidades que outras cidades do Brasil, governadas pela esquerda e pela direita, aproveitaram. Então, se é evidente que de um lado nós colhemos os frutos do que os governos Lula e Dilma representaram, como por exemplo cotas, ProUni, né, a transformação que isso gerou na periferia, o impacto do aumento do salário mínimo, nós, ao mesmo tempo, não aproveitamos os investimentos para tornar Porto Alegre uma cidade melhor. Então, enquanto capitais do Brasil, eu vou tomar o exemplo de Salvador, né? Tem um governo municipal de direita e um governo estadual de esquerda, conseguiu garantir uma ampliação do seu sistema de mobilidade urbana, nós perdemos tudo, né? Nós vimos a nossa cidade no melhor momento econômico do Brasil e lomba abaixo. Então, assim, se é verdade que não dá para comparar, né, a década de 90, com esse período, com 2020, do ponto de vista político, nós vivemos, lamentavelmente, um momento muito pior no Brasil e no mundo do que nós vivíamos, né? Ali era a reafirmação da democracia, agora nós estamos sob um governo de extrema-direita, autoritário, né, com nuances fascistas. Então, se não dá para comparar sobre esse aspecto, eu gosto muito, Deborissa, de comparar sobre um outro aspecto, que é a ideia de que nós podemos colocar o povo dentro do governo municipal. Existia um jingle daquele tempo, que esses dias eu ouvi no início da campanha e chorei, né? Eu não me lembro daquele tempo, eu me lembro assim, um flash, né, ali, 15, 16 anos, talvez como alguns jovens vão se lembrar de 2018 lá para frente. E aí, quando eu ouvi, eu falei, nossa, é isso. O jingle diz assim, uma cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na minha, na tua cidade, que a gente começa a ser feliz. Então, se é verdade que a gente não pode mudar tudo, eu acho que a gente pode fazer de Porto Alegre uma experiência alternativa ao que o bolsonarismo representa no Brasil. Né? Então, quando eles vêm crítica e ódio, eu acho que aqui a gente pode ser solidariedade. Enquanto eles destroem o serviço público, aqui a gente pode ser escola, saúde pública, assistência social. A alternativa real, né? Porque, desculpa, João, vou terminar com essa frase. A gente resiste porque eles nos impõem a resistência. Mas a gente não quer resistir, a gente quer construir. Né? A resistência é aquilo que a gente está aqui segurando o muro para não cair, a gente não quer isso, a gente quer ver o nosso povo vivendo em paz. Né? Então, acho que a gente tem que lutar para ser alternativa mesmo. Candidata, como é que tu enxerga a atual gestão do atual prefeito Nelson Marquesan Júnior no combate, principalmente, à pandemia? Tu teria feito alguma coisa diferente em relação à postura dele? A postura do Marquesan durante a pandemia, ela é, em vários aspectos, consequência do governo de abandono dele sobre a cidade, né? Então, assim, Porto Alegre foi abandonada durante 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, nós tivemos uma batalha dele, por exemplo, para descontinuar o trabalho no Sistema Único de Saúde de MESF. Nós tivemos ataques contínuos e uma desintegração, a não articulação das políticas do SUAS, da assistência social. Veio a pandemia e eu acho que, num primeiro momento, o Brasil se dividiu, né, são as divisões artificiais do Brasil, entre aqueles que, os negacionistas, ou seja, aqueles que diziam que não tinha vírus, que não tinha que fazer nada, que não tinha que usar máscara, né, que não existia, que era tudo coisa da China e tal, e aqueles que passaram a defender medidas sanitárias. Então, lá no primeiro momento, teve uma turma até que pensou assim, uau, o Marquesan está marcando gols, mas era comparado, né? A comparação sempre, né? A vida é comparação. Então, viu assim, nossa, ele defende isolamento diante de um governo central que não defende. O que eu acho que a gente tem de equívocos centrais? Uma não política de testagem. Para mim, isso é mortal. O abandono total da assistência social durante a pandemia.
Então, João, lá em 20 de março, eu coordenava, como tu mencionaste no meu currículo, eu me afastei por causa da eleição, uma organização não governamental, um instituto, né, que combate fake news e redes de ódio. E se fosse você? A primeira coisa que eu fiz quando eu me dei conta, eu reuni a nossa turma, as gurias que trabalhavam comigo, a gente falou, gente, não tem jeito, o povo vai passar fome com o comércio fechando, com o trabalho. A gente vai precisar dar um jeito de ajudar as pessoas. E a gente não sabia, nossa vocação não é essa, a gente fazia debate e conteúdo de comunicação de fake news. A gente pegou o dinheiro que a gente tinha, que é o dinheiro da venda dos meus livros, e começou a comprar a cesta básica e doar para as organizações que tinham um trabalho assistencial. Nós fizemos 75 toneladas, né? Assim, espontâneo, a gente chama, né, de espontaneísmo isso, tentando correr atrás. O prefeito não articulou uma rede de assistência, demorou meses para perceber que as crianças das escolas deixavam de comer. Da mesma forma, todo o tratamento do ano letivo, né? Quer dizer, com descaso. Eu tenho um critério, João, para mim, que é o critério, acho que qualquer pessoa acha razoável, que eu não quero fazer com os outros aquilo que eu não quero que façam para mim, eu quero que as crianças tenham o que a minha filha tem, sabe? Eu acho que é muito, muito fácil de entender o que é bom, né? Porque a gente quer para a gente o que é bom, eu não estou falando, e a gente quer para os nossos filhos o que é bom. Imagina se alguém consegue imaginar um filho seu sendo alfabetizado no primeiro ano do ensino fundamental, sem ter internet, com descaso da administração, sem ter comida em casa. Então, assim, a testagem, o tratamento aos profissionais de saúde, a liquidação da assistência social, a ignorância da assistência social como um elemento importante, né, numa cidade que enfim, né, que empobreceu dramaticamente. A gente tem hoje 224 mil pessoas vivendo de renda emergencial, né? Perfeito, candidata, perfeito. A gente sabe, eu falo aqui em nome da cena noturna, né, a Rock Horror, que é uma festa do Bar Ocidente, né, desde 2017, há quase 13 anos de festejos. Agora, falando um pouco da cena noturna, candidata, a gente foi, um dos primeiros a parar, e a gente sabe, consciente, que nós seremos um dos últimos a voltar. Eu falo em relação à aglomeração, a festa em ambiente fechado, né? Eu te pergunto quais são as propostas para apoiar os empresários, né, os produtores e os trabalhadores desse setor, que no momento, claro, a Lei Aldir Blanc chegou para dar uma ajudada, mas a gente sabe que não tem nenhuma perspectiva de retorno, né? A gente sabe, né, João? Eu vivo essa realidade dentro da minha casa. Esse é um debate cotidiano meu com o meu marido, né? Porque o Duca parou antes de mim, né? Porque cancelou os primeiros shows dele em março, já vem de um período ruim, né? Porque janeiro e fevereiro não são meses bons para a cena noturna geral, né? Tipo, meu marido toca rock, para carnaval, outras coisas assim, mas a gente sabe que o ano da cena noturna, de show e tal, começa depois do carnaval, né? Então, assim, já vinha, quando começa o ano real, aí já parou e vai começar muito depois do restante. Então, assim, eu acho muito massa a história da Lei Aldir Blanc, né? Uma lei que foi feita por uma mulher negra como a Benê, que teve a relatoria da Jandira, que é uma baterista, né? Não por nada, né? A Jandira. Então, assim, é uma história de uma lei de mulheres que tem relação com a cultura e que lutam para que os artistas sejam tratados com dignidade nesse período. No nosso programa, nós temos uma proposta que é muito relacionada com isso, que é o tema do microcrédito, né? Que é a possibilidade desses estabelecimentos quitarem as suas dívidas, conseguirem tocar adiante, terem dinheiro para investir, para continuar, Gui, para continuar tendo a possibilidade de manter as portas abertas. Porto Alegre é uma cidade de serviços, né? E esses serviços têm relação direta com o tema da cultura, né? Eu sempre uso um exemplo, quando a gente fala de economia, né? As pessoas que não falam, que, enfim, não é a vida das pessoas debater isso, né? Então é normal que as pessoas não fiquem especulando. Mas eu, por exemplo, vinha para Porto Alegre na minha adolescência, eu nasci aqui, mas eu voltei para cá só com 15 anos. Eu vinha para botar aparelho, um serviço de saúde. O maior empregador de Porto Alegre hoje é a saúde, são 60 mil empregos, tá? Aí, a secretária do médico, o médico, a enfermeira, a médica, a dentista. E aí, como é que eu gastava o meu tempo livre quando eu vinha para cá? Eu ia no teatro, eu ia no restaurante, eu ia nos estabelecimentos. E entende? Então, o setor, o que movimenta a economia de Porto Alegre são os serviços, e a cultura tem relação com isso. Além disso, eu sou de uma turma, né, politicamente, que acredita que o investimento público é fundamental para a cultura. E que ele, além de ser justo do ponto de vista do que garante dignidade, subjetividade, né, para a humanidade, também tem relação com a economia,
o investimento feito em cultura, da indústria criativa, volta muito para a cidade. Eu acho que Porto Alegre tem, além disso, né, do tema do microcrédito, nós temos que disputar, João, também a nossa vocação, a consolidação da nossa vocação como uma cidade de turismo, sobretudo no pós-pandemia, em que as pessoas viajarão menos, né? O turismo local, o turismo regional, nós somos a capital do estado, né? O prefeito municipal não gosta muito disso, ele queria nos cercar, nos pedagiar, né? Mas quem não morou a vida inteira em Porto Alegre sabe o que significa a capital do estado, né? Então, nós temos que investir nesse tempo, por exemplo, vou dar uma coisa concreta, a turma não vai para o Uruguai esse verão, né? O Uruguai fechou, Bolsonaro e tal, por fronteiras fechadas. Como é que a gente vai tratar a nossa noite? Como é que a gente vai tratar o nosso turismo rural? Como é que a gente vai fazer com que isso seja, digamos assim, não aproveitado, porque é uma tragédia, né? A gente não tem... Mas como isso pode servir para dinamizar e resolver os nossos problemas. Então, eu acho que a gente tem que estar atento também ao tema do microcrédito, ao turismo de eventos e a relação que a cultura tem com isso, né? A nossa meta é alcançar um orçamento de 2% para a cultura, né? Justamente como um elemento dinamizador da economia da cidade. A gente estava vendo a tua proposta, né? Porto Alegre da Cultura, e ela fala muito sobre o carnaval, né? Então eu queria que tu falasse um pouco, né, sobre os problemas que o nosso querido carnaval anda enfrentando nos últimos anos aqui na cidade. É lindo. Desculpa, tem uma gatinha fantasiada de carnaval. Aquela gata do celular, não é? Ela tá com batom rosa, pink, em só 2/3 da boca. Mas vamos lá. Porto Alegre tem 2 carnavais e os 2 são igualmente maltratados pela administração popular, pela administração atual. De um lado, o carnaval popular, o carnaval dos nossos bairros, o carnaval que culmina nas escolas de samba, né? Acho que o centro, Deborícia, dos ataques tem relação com o não reconhecimento desse festejo popular e também os elementos racistas que norteiam essa atual administração, né? O reconhecimento de uma festa popular, de um direito do povo de ser feliz, porque se a gente fala que carnaval é só economia, eu me irrito, porque parece que é crime ser feliz, é crime festejar, o povo trabalha muito, nosso povo de periferia trabalha muito, e o carnaval em Porto Alegre resistiu, o carnaval de Sambódromo resistiu com essa característica popular, né? Diferente de outras cidades, como Rio e São Paulo, que tem um carnaval de Sambódromo, também popular, mas muito comercial. Então, nós acreditamos em projetos relacionados à valorização do Porto Seco, né? O Porto Seco precisa se restabelecer, pode ser um espaço permanente de construção da cultura do carnaval, o carnaval gera emprego e renda, o carnaval disputa, eu desfilei muitos anos na Imperatriz, que é a minha escola, mais de 10 anos eu desfilei aqui em Porto Alegre, e a gente sabe que cada jovem que está na bateria é um jovem disputado cotidianamente pelo presidente da escola, pela baiana da escola. Ontem eu estava lá no Sarandi, veio uma senhora, falou, tu te lembra de mim? Senhora, sou baiana da escola, faz 10 anos que eu não saio, né? Falei, meu filho, sabe, é a disputa, o carnaval é um elemento de disputa também dessa juventude, das nossas comunidades. E existe um outro carnaval, mais novo, né, também relacionado à crise econômica, a menos viagem das pessoas, ele não aconteceu de graça em Porto Alegre, em BH, em São Paulo, ao mesmo tempo que é o nosso carnaval de blocos. Foi igualmente maltratado, né, gente? Eu sempre digo para a turma que São Paulo não construiu o maior carnaval de rua, João, que gosta só de festa. São Paulo gosta de festa, mas gosta principalmente de dinheiro, de trabalho e renda para o seu povo, né? Imagina que o carnaval de São Paulo passou de Salvador. Eu não conseguiria imaginar isso na minha juventude, quando eu ia para Salvador, quando eu ia para Olinda no carnaval, que um dia São Paulo ia ter um carnaval maior, numericamente maior. Então, imagina, o nosso carnaval aqui foi tratado com violência. Vocês lembram dos conflitos na Cidade Baixa? Então, para mim, o carnaval é uma festa que gera trabalho, além de gerar alegria e felicidade, que eu também sou defensora, gera trabalho, gera renda, né, disputa a nossa juventude e também são elementos importantes. Claro, né? Aí, Deboris, a gente não está falando sobre o dia de hoje, né? Porque a gente tem que falar em vacinação, né? A gente não está falando que o próximo, porque esses dias eu falei sobre isso, aí um cara botou assim, nossa, é uma mita, vai ter carnaval. Lá não vai ter nada até ter a vacina, né? Nem Tinder, a galera diz que tem mais. Depois da vacina, né? É um debate que a cidade tem que fazer. Agora, o Porto Seco, concretamente, é algo anterior a isso, né? Ali a turma do carnaval tem projetos para estabelecimento de uma escola de educação infantil naquele espaço. A gente sabe que é uma região de alta vulnerabilidade e não existe equipamento público
que fique parado, sabe? Quando um equipamento é abandonado, ou ele está ajudando o povo, ou ele está atrapalhando o povo. Né? Um equipamento daquele tamanho, no meio de uma comunidade parado, é um problema para o povo. Né? Como é uma escola fechada, então tudo está em movimento sempre, sabe? Não existe assim, ficou ali parado, não está prejudicando. Não, se está parado, está prejudicando. Se está funcionando, está contribuindo para melhorar a vida das pessoas. Sim. Bom, a minha última pergunta vai ser um pouco pessoal, né? Mas o que significa para ti, em termos uma mulher e também uma mãe, né? Comandando a nossa Porto Alegre? Sabe que isso já mudou muito para mim ao longo dos anos, né? E nos últimos anos, sobretudo, foi se tornando cada vez mais especial, assim. Eu sou bem mais velha que tu, né? Então eu venho de um outro tempo, assim, em que o movimento de mulheres, ou que as mulheres que ocupavam os espaços públicos, não tinham no feminismo um espaço, nós tínhamos intelectualmente, ideologicamente, mas nós não tínhamos tanto suporte de outras mulheres como nós temos hoje. Então, é algo complexo sempre de dizer, porque nós vivemos o pior momento da política brasileira, o momento mais violento, com mais agressão, né? A minha vida é uma vida atravessada por essa violência desde 2015, né? Mas, ao mesmo tempo, nunca eu fui tão amparada como eu sou nesse momento. Imagina, eu me elegi em 2004, eu era tratada como uma bonitinha e não existiam vozes que me defendiam. Né? Em 2006, eu virei a musa do Congresso, mesmo que eu tivesse 280 mil votos, e eu questionava e as pessoas me mandavam deixar de ser chata. E isso era a capa do jornal. E foi a capa do jornal durante os 8 anos que eu fiquei em Brasília, né? De todos. E aí, simplesmente... Bom, a violência cresceu muito, é muito pior do que era, mas nós estamos muito mais próximas umas das outras, né? Então, é contraditório, porque é pior, mas ao mesmo tempo tem muito mais força, né? Então, talvez torne dê mais sentido. O que eu considero? Eu considero um encontro de Porto Alegre com a sua trajetória, sabe? Não é um encontro com a minha trajetória, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, né? Tenho muito orgulho de ter conseguido enfrentar, de ter sobrevivido de cabeça erguida, né? Tenho orgulho de ter enfrentado 2018 como enfrentei, com mulheres me fazendo resistir fisicamente, né? Psicologicamente ao que eu vivi e ao que eu vivo. Mas mesmo com tudo isso, eu acho que é um encontro da cidade com a sua trajetória, Deboris. Eu ando em Porto Alegre desde os meus 15 anos, quando eu voltei a viver aqui, ininterruptamente. Quem amassa o barro nessa cidade são, sobretudo, as mulheres. Né? Quando a gente vai para uma comunidade, quem toca creche comunitária? São as nossas mulheres negras, as nossas mulheres mais pobres, as nossas mulheres trabalhadoras. Quando a gente vai para uma escola, quem dá aula, quem educa, quem cuida do filho dos outros? Né? São as nossas professoras. Se a gente vai numa unidade básica de saúde, são as nossas enfermeiras, as nossas agentes comunitárias de saúde, as nossas médicas. Então, nós somos uma cidade que é uma cidade das mulheres. Nós temos mais mulheres que homens que vivem aqui. Né? Então, eu acho que é um encontro nosso com a nossa trajetória das mulheres. E Candidata... Desculpa, João, só quero falar uma... Conclua. Mãe. A maternidade mudou radicalmente a minha militância, mudou radicalmente o meu feminismo e mudou radicalmente a minha militância, né? Porque eu me dei conta que eu até podia ser aceita como mulher, mas a partir do momento que eu estou com a minha filha, eu torno visível a ausência de todos os filhos, de todos os homens que fazem política, né? E torno visível a existência de uma mulher que está sempre amparando e permitindo que eles façam política. Então, assim, a minha maternidade sempre foi subversiva por isso. E eu acho que isso também tem relação com o que nós precisamos construir em Porto Alegre. As mulheres mães, elas são alijadas dos processos democráticos, porque elas não têm com quem deixar os seus filhos. Nós temos 13 mil crianças fora das creches, das escolas de educação infantil. E nós existimos. E as nossas crianças existem. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, né? A gente preferiu de destinar 30 minutos para cada candidata. Então, para a gente encerrar essa excelente entrevista, essa excelente sabatina, a gente gostaria de te perguntar 1 minuto. 1 minuto para o povo votar 65 dia 15. A gente tem a chance real, todas as pesquisas mostram, de votar que o bolsonarismo representa em Porto Alegre. Nós temos a chance de construir a capital da solidariedade, a capital da escola e da saúde pública, a capital em que a violência política não é um instrumento de construção cotidiana, e sim a solidariedade e a esperança. Eu quero pedir para vocês que vocês nos ajudem. Né? Não tem sido fácil.
né? Há pouco tempo atrás diziam que nós sequer chegaríamos no segundo turno, João. Hoje nós temos a possibilidade real de vencer e lideramos em todos os cenários do segundo turno. Eu quero convidar vocês para transformar essa intenção em realidade. Faltam 15 dias, mas são 15 dias que vocês podem se dedicar um pouquinho mais e juntos nos levar para o segundo turno e nos fazer vencer e ter uma Porto Alegre 4 anos que cuide das suas pessoas, coloque as pessoas em primeiro lugar. Obrigada, adorei conversar com você. Já estou com o meu link para a festa, que minha amiga... Oba! Então, a gente agradece, Manuela, pelo candidata Manuela, pelo... entrevista, né? Nem esse cara entrevista, eu não também, para o after entrevista. Vai lá, a gente Débora. agradece por ter aceitado, né, conversar com a gente aqui, com todo mundo que assistiu. Eu te desejo, né, todos nós desejamos uma boa campanha, né, com muito respeito e muita força, né, a gente sabe que tu és uma mulher muito empoderada, que inspira muitas pessoas também. E eu quero te pedir, então, né, uma dica. Eu fiquei sabendo, né, contaram que tu foste DJ do Acidente, né, uns anos atrás, ali em... Não foi do Acidente, ela discotecou na MILF, na Festa da Meli. Então, hoje vai ser minha primeira discotecagem na vida, então eu quero que tu me dê uma dica aí, né? Se der uma dica para tocar, a Meli ficou um pouco chocada com a minha lista, mas eu sempre acho que o Acidente sempre combina com o Replicante. Boa. O Replicante é da Júlia, viu? O Acidente tem a ver com o Replicante por causa da Júlia. Exato. Candidata... Antes ainda dela. Eu tô no doce desse. Perfeito. Muito obrigado, candidata Manuela Dávila. Até a próxima, viu? E boa sorte, dia 15. Obrigada, gente. Fiquem bem. Uma boa noite. Boa discotecagem, Deborissa. Beijo. Obrigada. Beijo. É isso aí, então, Deborista. A gente encerrou aí essa sabatina. Acho que a gente fez cronometrado isso aí, né? Olha ali, o pessoal de Humanas conseguiu cronometrar o tempo bem certinho, né? Profissionalismo aqui é o nosso lema, né? Encerramos aqui 8 horas 1 minuto. Iniciamos às 7h01, 19h01 com a candidata Fernanda Melchione. E agora a gente encerra essa sabatina. A próxima, então, vai ser com os candidatos à presidência, né? Por que não, né? Se bem que é meio estranho. Meio estranho, quem sabe o que vai acontecer, né? Muito obrigado para quem está conosco nessa última hora. Foi muito boa essa entrevista, primeiramente com a candidata Fernanda Melchione do PSOL, das 19 às 19h30, e agora, no segundo bloco, com a candidata Manuela Dávila, do PCdoB. Muito obrigado a todos que mandaram mensagem, as mais de 100 e poucas pessoas agora neste momento, e agradecer também a Deborista e dizer viva as bruxas. Viva! Muito obrigada, João, pelo convite, todo mundo que assistiu. E é isso aí, pessoal. Quem quiser ficar para a festinha, né, o after da sabatina aí às 9 horas, então tem a Festa do Ocidente, né, a Rockwork, e ainda temos entradas ali na rockwork.com.br. Muito obrigada e votem consciente, né? Estudem os planos de governo das pessoas. Vote nas bruxas. Votem nas bruxas. Como foi dito, né? A mudança começa aos poucos, começa na nossa cidade, né? É isso aí. Beijos. Exatamente. Beijos, pessoal. Até mais.